E a lição do poder continua com o texto da doutora Elizabeth. Presenciei em determinada ocasião o poder natural das coisas se desenrolar com perfeição, porém de uma maneira inusitada. Certo dia dei uma palestra em Nova York para 1.500 pessoas. Quando terminei, centenas de pessoas formaram uma fila para que eu assinasse os exemplares do livro que elas haviam adquirido. Assinei o maior número possível de livros, mas ainda tinha que pegar um avião. Fui obrigada a interromper e ir para o aeroporto. Antes de embarcar, precisei passar no banheiro. Estava sentada na privada quando ouvi alguém perguntar: Doutora Ross, a senhora se importaria? Em seguida, um dos meus livros foi empurrado por baixo da parede divisória, acompanhado de uma caneta para que eu pudesse assinar. Respondi irritada: eu me importaria sim, num tom que significava: como você ousa não me deixar ir ao banheiro em paz? Mas eu estava curiosa para ver quem faria uma coisa dessas. Uma freira estava esperando. Nunca a esquecerei enquanto viver, acredite. Depois que assinei o livro, ela me agradeceu dizendo: foi a providência divina. Ao perceber pela expressão do meu rosto que eu não tinha entendido o que ela quisera dizer, ela declarou: vou explicar. Inicialmente resisti porque detesto que me manipulem e eu estava com pressa. Mas compreendi que a pureza daquela freira encerrava um enorme poder e cada uma de suas palavras vinha do fundo do coração. E ela disse: uma freira amiga minha está à morte em Albany. Ela contava os dias que faltavam para a sua palestra, queria desesperadamente assistir a ela, mas estava doente demais para viajar. Eu queria fazer alguma coisa por ela, de modo que vim para cá, gravei a palestra e queria levar um livro assinado pela senhora para ela. Fiquei mais de uma hora na fila, porque sabia o quanto a sua assinatura significaria para minha amiga. Havia apenas 5 pessoas na minha frente quando a senhora teve que ir embora. Por mais que eu tentasse fazer tudo que estava ao meu alcance para conseguir a sua assinatura, acabei falhando. A senhora consegue entender que quando eu vim entrar no banheiro, eu soube que estava diante de uma graça absoluta, que o universo nos havia trazido ao mesmo aeroporto, à mesma companhia aérea e ao mesmo banheiro no mesmo instante? Essa mulher não sabia para onde eu estava indo quando interrompi as assinaturas. Se eu ia deixar a cidade para o aeroporto e para que aeroporto estava me dirigindo, nem mesmo que eu ia pegar um avião. Ela ficou impressionada quando encontrou comigo no banheiro, o que me mostrou que não precisamos controlar as coisas para fazer com que elas aconteçam quando isso está previsto. Não existem acidentes nem coincidências, apenas intervenções divinas. Esse é o verdadeiro poder. O nosso poder pessoal é a nossa verdadeira força. Infelizmente, com frequência nos esquecemos desse fato. Deixamos escapar o nosso poder quando nos preocupamos com a opinião dos outros. Para recuperar esse poder, você precisa se lembrar de que a vida é sua. O que importa é o que você pensa e o que deseja para a sua vida. Você não tem poder de fazer os outros felizes, mas tem o poder de fazer a sua felicidade. Você não pode controlar o que os outros pensam. Na verdade, raramente pode influenciar de alguma maneira o pensamento deles. Desista de obter a aprovação dos outros. Retome o seu poder, forme a sua própria opinião a seu respeito. O nosso poder se destina a nos ajudar a realizar o que queremos e tornar-nos tudo o que podemos ser. Ele não nos foi dado para fazer o que deveríamos ser ou o que os outros esperam que sejamos. Essa é a pior coisa que podemos fazer com a nossa vida. Precisamos satisfazer a nós mesmos. Satisfazer a nós mesmos não significa egoísmo, pelo contrário. Quem assume seu próprio poder torna-se mais capaz de contribuir e dar-se aos outros. Torna-se, sobretudo, capaz de reconhecer o poder dos outros e transmitir-lhes a convicção da força que existe neles. Só posso reconhecer o poder e a força dos outros quando reconheço esse poder e essa força em mim. Caso contrário, vou competir em medir força com aqueles que me cercam. Quando vejo o meu próximo como uma pessoa amorosa, respondo com amor e descubro o amor que existe dentro de mim. Aquilo que acredito a respeito dos outros é o que acabo acreditando a meu respeito.
No entanto, somos humanos e frequentemente nos perdemos. Temos tendência a nos concentrar em nossos erros e falhas e nos culparmos dizendo: estou infeliz por causa dos erros que cometi. Não sou uma pessoa suficientemente boa, preciso ser mais. Mas o fato de só enxergarmos os nossos erros e falhas nos prende a eles. Quando deixamos de tomar posse de nossos aspectos positivos e nos consideramos insuficientes, damos início ao perigoso jogo do mais. Dizemos a nós mesmos que seremos felizes quando tivermos mais dinheiro, mais poder em nossa profissão, quando formos mais respeitados e assim por diante. Porque o amanhã parece encerrar uma possibilidade de felicidade ou poder tão maior do que hoje. Por que não usufruirmos do que temos e somos hoje, em vez de sonhar com o que poderemos ser e ter amanhã? O amanhã vai se tornar um hoje em que continuaremos incapazes de aproveitar o nosso próprio poder e o que a vida nos oferece a cada momento. Estaremos sempre jogando para frente, eternamente carentes e inseguros. Os que estão para morrer perdem a possibilidade de jogar o jogo do mais, porque para eles o amanhã talvez não exista. Eles descobrem o poder do hoje, e o que existe hoje é suficiente. Eu acredito que Deus nos ofereceu um mundo no qual a vida pode sempre melhorar, não amanhã, mas hoje. Se o permitirmos, um mau dia pode se transformar em um dia bom. Um relacionamento infeliz pode se recuperar. E muitas outras coisas que nos parecem erradas acabarão dando certo. Leslie e sua filha Melissa, de 5 anos, estavam atravessando a rua perto de um shopping. Um jipe avançou o sinal. O motorista, que tinha apenas 17 anos, não podia ver Leslie e Melissa porque estava de frente para o sol. Mas Leslie viu o jipe e, ao se dar conta de que seriam atropeladas, só teve tempo de abraçar a filha. O motorista as viu no último instante e deu uma guinada. Ele bateu em alguns carros estacionados, parando a poucos centímetros da mãe e da filha paralisadas. O rapaz ficou arrasado com o que aconteceu, mas Leslie só conseguia sentir gratidão. Tudo poderia ter terminado tragicamente com Melissa e eu caídas na rua mortas, declarou a mãe aliviada. A vida pode tomar muitos rumos. Agradeci de joelhos naquele dia por termos sido poupadas. Desde então, fico atenta para as coisas que antes me pareciam naturais e hoje vejo como dádivas divinas. Quando a mãe de 55 anos me telefona para dizer que o resultado da sua mamografia foi ótimo, agradeço a Deus pela saúde dela. Naquele dia em que quase morremos, compreendi algo a respeito da fragilidade da vida que tem alimentado a minha gratidão, o que confere à minha vida um enorme poder e significado. Uma pessoa agradecida é uma pessoa poderosa, pois a gratidão gera poder. Toda a nossa riqueza se baseia em sermos gratos por aquilo que temos. O poder, a felicidade e o bem-estar verdadeiros são encontrados na requintada arte da gratidão. Sentir gratidão pelo que você tem e pelas coisas como elas são. Sentir gratidão por quem você é, pela contribuição que você trouxe ao mundo quando nasceu. A sua condição única. Ninguém pode ver o mundo e reagir a ele exatamente da maneira como você faz. Por outro lado, se você não exercitar a cada dia o seu músculo da gratidão, você nunca aprenderá a senti-la e expressá-la. Em vez disso, você estará sempre pensando: este novo casamento, esse segundo $1 milhão, essa casa maior ainda não serão suficientes. Preciso de mais ainda. E assim você viverá continuamente querendo mais ou desejando que as coisas fossem diferentes do que são, jogando o jogo do mais em vez de sentir gratidão por tudo que você tem hoje e agora. Não espere para apenas no limiar da vida se dar conta de que era fundamental e suficiente para fazer a sua felicidade. Eu presenciei inúmeras vezes essa tomada de consciência nos últimos dias de muitas pessoas. A compreensão de que o que tinham era suficiente. Compreenda isso hoje, desfrute o que a vida lhe oferece a cada momento. Usufrua o que você é.
Quando sentimos que o que a vida nos oferece a cada dia é suficiente, não precisamos de mais nada. Que sentimento maravilhoso é achar que os nossos dias são suficientes. O mundo é suficiente. Quando cultivar em nós esses sentimentos, dizer que a vida é suficiente, não precisamos de mais nada, é uma magnífica declaração de graça e poder. Se não precisamos de mais nada, se não temos que controlar tudo, podemos deixar a vida desabrochar. Temos um enorme poder dentro de nós, mas um conhecimento muito pequeno de como utilizá-lo. O verdadeiro poder resulta de saber quem somos e de conhecer o nosso lugar no mundo. Quando achamos que para ser felizes temos que acumular coisas, é porque realmente esquecemos tudo que somos. Precisamos nos lembrar de que o nosso poder decorre de sabermos que tudo está certo da forma como é. E todos estão evoluindo exatamente da maneira como devem fazê-lo. E aqui a gente termina a lição do poder. E a próxima lição, que é o 13º capítulo, é a lição do perdão.